Muito bem, irmãos. Remetente Jesus. O endereço Apocalipse 2, versículo 1. Esses meus ilustradores das mensagens são muito tops. Dessa vez foi o Creyson que fez isso. Acho que faz tempo que a gente não tem mais essa experiência, a não ser de boletos, cartões, algumas coisas que chegam, mas aquelas cartas, bem nesse modelo aí mesmo, que talvez os irmãos não possam estar vendo, mas com essas cores do Brasil aí, eu acho que faz muitos anos que eu não recebo uma carta nos modelos antigos, e que começava assim: espero que essa venha te encontrar gozando da mais perfeita saúde. Pelo menos era assim. Muito bem, gente, hoje nós vamos estar olhando nessa quinta da vitória para uma carta que nós recebemos de Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é uma espécie de carta, mas especificamente esses primeiros capítulos de Apocalipse, a Bíblia vai tratar de uma ordem que o Senhor Jesus deu a João, que estava tendo estas visões. O livro de Apocalipse foi escrito por João enquanto ele estava preso na ilha de Patmos, e ele diz assim no versículo 1, e eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, porque é uma carta que você está recebendo, e o remetente é Jesus. Esta carta a gente vai adaptar às nossas vidas nessa noite. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. Deixa sua Bíblia aberta aí nessa carta. Foi escrita à igreja de Éfeso, a primeira das cartas escrita às 7 igrejas do Apocalipse, ali da Ásia Menor. E nós vamos aqui, irmãos, relembrar que na verdade, como Cristo, o estilo que Jesus usa aqui, é um desafio para que nós copiemos Cristo no estilo que Ele usa para escrever esta carta. Copiemos Cristo na sua atitude, na sua maneira de ser. Venhamos trazer esse ensino para o nosso comportamento. Deixa eu revelar para vocês aqui, só Jesus, Ele tem um estilo muito claro assim, em todas as cartas. Ele vai primeiro se apresentar, e ele vai usar expressões, sempre do primeiro capítulo de Apocalipse, ele vai estar sempre ali, fazendo-nos lembrar de como foi que ele se apresentou para João. Depois, Jesus, nessa carta, ele vai trazer a segurança para aquela igreja, meio que dizendo: olha, eu sei quem é você, eu te conheço. Então Jesus primeiro se apresenta e depois deixa bem claro que ele conhece para quem ele está escrevendo. Aí Jesus faz uma coisa, em todas as igrejas que foram dignas disso, me parece que só uma, se eu não me engano, só a igreja de Laodiceia, que não recebeu isso, Jesus evidencia os pontos fortes, aquilo que é para ser, que é nobre em cada igreja, em cada pessoa. E ele não faz isso com bajulação não, ele faz isso deixando bem claro, mostrando as características. Olha, você é muito bom nisso que você faz. Perdão, irmãos. Depois, ele não deixa de evidenciar os pontos fracos daquelas que também tinha esses pontos fracos. E parece também que apenas 2 igrejas do Apocalipse não recebe nenhuma crítica com relação aos seus pontos fracos. O outro estilo de Jesus é que ele dá a solução. Ele mostra onde é que está o erro, ele dá a solução, depois ele alerta contra as consequências de não ir na direção que Cristo está dando, mas por fim, ele apresenta a recompensa para o obediente. Então, você vai ver isso em todas as cartas. Agora, é interessante, irmãos, no começo de Apocalipse, que nós temos um versículo chave de explicação dos termos que Jesus vai usar nestas cartas. Olhe por favor para o versículo de número 20, do primeiro capítulo de Apocalipse.
E é só aqui, tá? A partir do capítulo 4 de Apocalipse, e tem uma observação sobre o livro de Apocalipse que é muito constrangedora. Ela fala assim, olha assim, veja isso, que quem recebeu essas cartas lá, eles entenderam assim como se fosse um beabá. Ah, tá certo, tal. E é um dos livros mais desafiadores que a gente tem. E as igrejas que receberam essas mensagens de João, eles entenderam. Ele falou assim, porque é um livro escrito em cima de muitos símbolos, em cima de muitos códigos, em cima de muitas, que para nós, e o nome do livro é Revelação, e que para nós a gente fica meio perdido, mas especificamente, nesses 2 primeiros capítulos no tocante às cartas, há uma explicação no versículo 20, dos mistérios do que está acontecendo aqui. A Bíblia vai dizer assim no versículo 20, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minhas mãos, na mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então essas expressões que a gente vai ter. Outra revelação que tem aqui, queridos, que é para a gente aprender, essa expressão, ao anjo da igreja, tradicionalmente, é entendido que esse anjo da igreja está se falando diretamente ao ser humano, ao líder daquela igreja, ao pastor daquela igreja, ao responsável por aquela igreja, não é? Então, há outra linha de interpretação dizendo que não, que cada igreja tem um anjo, mas não é isso. Por quê? Porque esses anjos aqui, esse anjo a quem é dirigido, deixa bem claro que é um ser humano por conta das suas falhas, por conta das suas limitações. Eu gostaria de trazer para vocês uma informação assim: para os seres humanos foram agraciados na pessoa de Jesus Cristo, de novo, com o direito que ele tinha lá no Éden, o direito de escolher. O mais famoso é uma expressão que não tem na Bíblia, mas ela é compreendida assim, o famoso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, ou seja, nós podemos fazer as nossas escolhas. Esta é um privilégio só para os seres humanos. Os anjos não têm mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio no céu foi liberado até a queda de Satanás. Depois de lá para cá, os anjos não têm uma outra função no céu, senão servir os homens livres aqui na terra, aqueles que têm a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Os demônios que caíram também não têm o livre-arbítrio. A eles foi fadado o ministério de obedecer o seu líder, o Deus desse século, que é Satanás. Então, para os demônios, só fica o objetivo maléfico de fazer aquilo que ele tem para fazer aqui na terra. Só nós, por isso que esse anjo aqui da igreja de Apocalipse é entendido como um ser humano, como um homem, ou como o líder daquela igreja, o pastor, não é, daquela igreja. Então Jesus vai sempre se dirigir nas 7 cartas a esse indivíduo, não é? Aí ele deixa bem claro que as sete estrelas são esses anjos. Então aquele que tem as 7 estrelas e que anda no meio dos candelabros. Então Jesus tem sobre o seu domínio esses anjos da igreja, e a Bíblia vai dizer, quando Jesus se apresenta, que ele está no nosso meio, né? Está no nosso meio. Então, irmãos, quando você vai ouvir aqui aos anjos da igreja, vamos entender que são os pastores, né? Quando você vai ouvir a expressão os candelabros são a igreja, que vem a ideia de estar acesa, uma luz acesa nas trevas, não é? Candelabro de ouro acesa, essa é uma expressão que se tem sobre as igrejas aqui, e tem um ensino muito forte nessas expressões. Candelabro de ouro aceso, é a igreja justificada, purificada e com o seu valor, valiosa. O melhor de Deus na terra é a sua igreja, amém? Olha só, você faz parte do melhor de Deus na terra. Não confundamos instituições com a igreja de Cristo.
A igreja de Cristo não é formada pela denominação batista. A igreja de Cristo é formada por todos os salvos espalhados sobre a face da terra. E é esta igreja, a igreja de Cristo, que é a igreja que foi justificada, ela foi purificada e ela tem o maior de todos os valores aqui na terra. Então vamos olhar para o texto. Jesus primeiro se apresenta, depois ele fala, irmãos, de uma coisa muito linda. Olha para o versículo de número 2: conheço as suas obras, o seu trabalho e a sua perseverança. Essa expressão, conheço as tuas obras, não é só de saber que existe, é um conhecimento vivencial, conhecimento de quem vive conosco, de quem vive em nós. Então Jesus dá essa segurança, que ele prova que ele tem um conhecimento vivencial para conosco, é com quem vive como. Aí ele faz aquilo que eu disse para vocês, ele coloca a igreja para cima, o que chama a atenção de Cristo, num primeiro momento. Isso aqui é muito importante para você, querido. Jesus não começa de maneira nenhuma falando dos podres da igreja. Entre nós, os seres humanos, o que geralmente chama a atenção em pessoas são os seus defeitos, desde defeito físico até alguma coisa que a pessoa pode ter cometido e ficou marcado na sua vida, talvez um crime, uma falha, algo que aconteceu. É impressionante como a gente tem essa tendência. Agora Cristo não, por isso que eu falei, é um princípio de vida, você procurar nas pessoas, primeiro, as virtudes, procurar nas pessoas o que as pessoas têm de melhor. Jesus então diz isso para aquela igreja: ó, eu te conheço e sei do seu trabalho árduo, sei da sua perseverança, sei que você não pode tolerar os homens maus, que você pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então Jesus elogia isso, e continua dizendo, versículo 3, você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha o que Jesus faz. Eu quero dizer uma coisa para você: todas as pessoas, não tem uma pessoa, por pior que seja o indivíduo, por pior que seja a situação, parte de Deus procurar nessa pessoa algo que possa ser enobrecido, que possa ser elogiado, que possa ser potencializado. Nós precisamos passar para o lado de Deus, e nunca sermos nós, porque tem gente que é bem assim, irmãos. Tem alguma pessoa sendo destacada, sendo elogiada, aí sempre chega alguém: mas você sabia que... meu irmão, quando a pessoa fala, mas você sabia que, pode ter certeza, daí para frente, só vai vir os podres que aquela pessoa conhece. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida: não seja você aquele que traz os podres, não seja você. Se alguém está sendo enaltecido perto de você, fica na tua, não vem você, porque isso evidencia exatamente o como nós estamos contra esse princípio de Deus. E quando formos fazer como Jesus, precisamos fazer isso com justiça. Quando eu olho para esse texto, que depois que Jesus elogia a igreja, ele vai exortá-la. Lembra que Jesus está se dirigindo ao líder daquela igreja, o representante daquela igreja. Então Jesus vai exaltá-la, exaltou. Agora Jesus vai apresentar os pontos fracos, mas com um princípio que eu acho impressionante aqui, irmãos. Eu acho que isso é um ensino para nós. Quais são os pontos fracos dessa igreja? Olhe por favor para o versículo de número 4. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. É interessante isso. Onde está um princípio de procedimento nosso aqui? A gente só pode fazer alguma crítica com a apresentação de uma solução, para que a pessoa mude de situação.
E isso deve ser feito com amor. Quem conhece, quem está falando isso é Jesus, que conhece a igreja. Isso deve ser feito com amor. Os defeitos devem ser destacados, as críticas devem ser elaboradas, porém com a indicação da solução. Agora vamos prestar atenção nessas críticas que Jesus fez, porque é interessante isso. Jesus usa esse destaque aqui: esqueceu o primeiro amor. Um dia desse eu falei sobre o primeiro amor aqui na igreja, e tradicionalmente o primeiro amor é entendido como os primeiros anos da nossa conversão. Logo que você chegou do encontro com Deus, o que você fazia, irmãos? Isso, mais uma vez, só vou lembrar que eu já ensinei isso aqui para a igreja, vou ensinar de novo do que se trata o primeiro amor, para vocês não se esquecerem, para vocês não se esquecerem disso. Não existe dois amores. No primeiro capítulo desta carta, Jesus vai dizer para nós, que Ele é o alfa, Ele é o ômega. Você pode ler lá no versículo 8 do primeiro capítulo, Ele diz assim, ó: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. No versículo de número 17, Ele vai dizer assim, ó: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quando você vai compreender a revelação da Bíblia, a Bíblia vai dizer que Cristo é o amor, que Deus é amor. Então quando Jesus faz uma crítica a esta igreja, irmãos, falando deixou o primeiro amor, Ele está falando de que aquela igreja estava abandonando Jesus. Agora, o que causou isso, queridos? O que causou isso? O que causou isso foi exatamente o exagero daquela igreja em se preocupar com os erros. Lembra do que Jesus exaltou nessa igreja? Que ela era uma igreja que não tolerava os erros, que ela era uma igreja que não deixava os falsos passar, que ela era uma igreja que não permitia que os falsos viessem ser evidenciados. O que acontece com isso? Quando você começa a mexer com tudo que é ruim, você vai endurecendo o seu coração. Você vai endurecendo o seu coração. A gente vai ficando insensível. A gente vai ficando sem a capacidade de nos emocionar, de nos entristecer. A gente fica, quando a gente enfatiza só o que é ruim. Jesus vai dizendo aqui, olha como aquela igreja era top assim, ó. Trabalhava arduamente, era uma igreja perseverante, não tolerava os homens maus, versículo 2, pôs à prova os que diz apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores, amém. Aí mais no versículo 6, Jesus continua elogiando a igreja, mas há uma coisa ao seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqui tem um ensinamento top. Os nicolaítas, irmãos, eles só aparecem no Apocalipse, tanto aqui no versículo 6, como também no capítulo 2, versículo 15. A explicação sobre esse grupo é que era uma seita herética da época das igrejas ali. Eles têm o significado de dominadores do povo. Eles iam com as suas filosofias, com a sua libertinagem, com os seus ensinos antibíblicos, e o povo era dominado por eles, e o povo ficava cego espiritualmente e surdo espiritualmente. E os crentes daquela igreja de Éfeso, eles odiavam, agora aqui que tem um detalhe, irmãos, eles odiavam os que os nicolaítas faziam, e não os nicolaítas. Sabe por quê? Nenhum ser humano é alvo do ódio de Jesus, assim como nenhum ser humano deve ser alvo do nosso ódio. Há uma frase, um versículo que não tem na Bíblia, mas eu gosto muito, sobre o amor de Deus. Vamos ver se vocês vão lembrar dessa frase: Deus ama os pecadores, mas odeia o pecado.
Não está escrito na Bíblia esse versículo, mas esta palavra aqui diz assim, ó: mas eu tenho ao seu favor que você odeia as obras, as práticas dos nicolaítas. Eu também odeio. Jesus dizendo, eu odeio o que eles fazem de ruim, mas o pecador, irmãos, vai ser sempre alvo do amor de Deus. Por isso é que o desafio meu e seu é de fazermos essa diferenciação, a diferenciação divina, de odiar as obras, o que o cara faz de nefasto, de mal, mas não o indivíduo. O indivíduo vai ser sempre alvo do amor de Deus, e o instrumento que Deus usa para provar que Ele ama aquele indivíduo, sabe quem é? Eu, você, que chega para essa pessoa e diz que Jesus a ama, e que Jesus tem um plano para ela, e que Jesus pode mudar essa situação dela. Eu amo essa expressão quando Jesus enaltece e diz que tem algo a favor daquela igreja, que ela odeia as práticas. Eu acho que foi as meninas lá de Ministro Andreasa que fez essa pergunta para mim. Qual das duas? Você, né? Fez a pergunta, quem são esses nicolaítas que Jesus odeia tanto? Jesus, você lembra que eu dei essa resposta para você, né? Jesus não odeia os nicolaítas, Jesus odeia o que eles fazem. Jesus odeia o que eles fazem, não a eles. Irmãos, a gente tem que se posicionar assim, ó. Quando a gente recebe uma carta de Jesus como essa, nós precisamos nos posicionar e respirar fundo e falar assim, ó: eu preciso tomar as atitudes que Cristo tomaria, porque odiar o indivíduo é muito fácil, criticar a pessoa é muito fácil, abandonar a pessoa é muito fácil, porque é o mais, agora, pensar, falar, puxa, Deus ama esse indivíduo, Deus ama essa pessoa. Então, talvez o seu coração não consegue ter nenhuma ternura, mas aí vem uma coisa que não tem na Bíblia também, mas é uma das frases de efeitos que esse pastor mais gosta de citar, porque ela tirou um fardão da minha costa assim. Qual é a frase? Tudo o que eu não posso fazer, Jesus faz no meu lugar. Então tem pessoas que eu não consigo amar, e o que eu vou falar? Deus, Jesus ama no meu lugar. Então, ó, tudo que você não pode, não é o que você não quer não, é diferente. Tudo que você não pode fazer, Jesus faz no seu lugar. Por isso que essa expressão que ele odeia os nicolaítas, ele odeia as obras, não os nicolaítas, mas as obras que eles fazem. Então o que eu vou fazer? Senhor, ama essa pessoa no meu lugar. Eu não sou Jesus, né, para amar incondicionalmente as pessoas. Eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas fraquezas. Tem hora que o indivíduo não passa na nossa garganta, mas aí qual é a oração que eu vou fazer? Senhor, ame no meu lugar. Então tudo que eu não posso fazer, repete comigo para você nunca esquecer, vai lá. Tudo que eu não posso fazer, Jesus faz no meu lugar. O que você não pode confiar que Cristo vai fazer. Então tem coisas que a gente tem que deixar para Jesus fazer mesmo, né? Muito bem, gente. Aquela igreja era uma igreja que estava sendo exortada a voltar-se, por incrível que pareça, para o alfa, para o ômega, para o primeiro, para o único, que é Jesus. Não dá para a gente ter uma máquina do tempo e voltar lá para os primeiros dias da minha conversão. Eu mesmo, os primeiros dias da minha conversão, demorou um pouco, viu, irmãos? Eu dei um pouquinho de trabalho logo que eu me converti assim, porque na época a pastora Sandra não era crente ainda e queria me desviar da igreja. Então, quase que se eu não fosse firme em Jesus, hoje eu nem estava aqui, ó. Mas eu fui firme, orei, pedi para Deus mudar o coraçãozinho dela e mudou. Hoje nós somos crentes aqui. Não parece, né? Fala a verdade. Quando vocês olham assim, falam assim, vixe, pastora Sandra, ó, que levou o pastor para o caminho. Nananina não, irmãos. O crentão aqui era eu. Eu sei que não parece, mas está vendo como as aparências enganam? Muito bem, irmãos. Chegando aqui
eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquela igreja lutou tanto com o mal, aquela igreja se preocupou tanto com o falso, que esqueceu do verdadeiro. Ela foi ficando dura, porque as batalhas podem endurecer o nosso coração. Nós corremos o risco de fazer tudo certo, mas sem o amor, sem a ternura, sem a flexibilidade que precisa. Foi isso que eu detectei, a pior dificuldade dessa igreja. Era uma igreja top, mas ela foi ficando endurecida, porque ela foi deixando o jeito de Jesus, a maneira de Jesus. Aí as pessoas vão perdendo valor para nós. Aí o casamento estraga quando a gente tira Jesus dele. As nossas amizades vão por água abaixo quando a gente tira os padrões de Cristo para isso. A comunhão da igreja vai por água abaixo quando a gente esquece que Jesus está querendo nos unir e não nos separar. Eu acho muito forte esta igreja tão top assim, tão elogiada por Cristo, e deixou o fundamental. Então, queridos, Jesus avisa para aquela igreja, ele dá um toque para aquela igreja, falou: ó, veja onde foi que você começou a me abandonar, veja quando você começou a ficar com esse coração duro aí, arrependa e começa de novo. Não é isso que ele diz? Lembra de onde você caiu, arrependa-te e começa de novo. Aí volte a orar mais, volte a falar mais com Jesus, volte a ler mais a Bíblia. Isso vai começar a amolecer teu coração, porque em você voltando para Cristo, as marcas de Cristo, o comportamento de Cristo se transforma em suas práticas. Voltar à prática das primeiras obras, irmãos, não é voltar no tempo e fazer as mesmas coisas que eu fazia, é voltar para o único, o primeiro amor, que é Jesus. Jesus dá um aviso, né? Olha, eu amo isso, eu amo quando Jesus alerta, dá o alerta, né? Fala: olha, tá bom, eu estou te dando o toque, se você não ouvir, as coisas vão complicar para você. Olha aí, ó, versículo de número 5, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro, a sua luz, do seu lugar. Quantas vezes a gente está no lugar errado, porque as circunstâncias me levou para esse lugar, não é o lugar onde Deus queria que eu estivesse. Aí por fim, ele vai dizer: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí vem o prêmio. Olha o prêmio de quem volta para o primeiro amor, de quem volta para Jesus. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que é essa árvore da vida, irmãos? É o suprimento espiritual que eu preciso, o pão da vida, a água da vida, o vinho do Espírito Santo, que nos faz ser nutridos. A árvore da vida tem um símbolo de tudo aquilo que eu preciso para estar enfrentando todas as mazelas, todas as dificuldades, porém não perdendo a minha capacidade de amar a Cristo e de ser capacitado por Ele. Este é o grande símbolo desta árvore, a fonte de tudo que eu preciso para vencer e ser mais que vencedor. Jesus tem um desafio aqui para nós. Primeiro, saiba que Jesus te compreende, Ele te conhece, sabe as suas potenciais, quer evidenciá-los, e Ele quer nos capacitar cada vez mais. Ele nos desafia a olhar para essa carta que Ele escreveu para nós e não ficarmos admirados com as coisas bonitas que tem aqui, mas olhar para esses ensinamentos e pedir para Deus nos capacitar a fazer o que está sendo ensinado aqui. Vamos juntos pedir ajuda, vamos juntos dizer para o Senhor: ó, sozinho eu não consigo, eu preciso do Senhor,
eu vou voltar para ti, para que assim eu possa me alimentar da árvore da vida. Eu quero ser não só um vencedor, mas um mais que vencedor. Esta foi a carta, esse é o remetente da carta que você recebeu hoje. O remetente é Jesus, e o endereço é o seu coração. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos?